Agradeço a organização a oportunidade de apresentar. Vocês falaram um pouco sobre bem-estar animal e vocês sabem que na Europa nós temos muitas leis onde está muito regulado o assunto do bem-estar animal. E quando nos pediram para colaborar, pensamos que talvez o melhor que podemos fazer para contribuir para as pessoas que estão usando sistemas tradicionais é contando como foi a experiência, quais os resultados de transformar a totalidade do plantel espanhol para a gestação coletiva. E, bom, é isso que nós preparamos. Em primeiro lugar, os que são da suinocultura provavelmente conheçam bem o mercado espanhol, pode ser que tenham visitado. Espanha é o terceiro produtor mundial de animais suínos. A Espanha tem um plantel relativamente estável de 2,5 milhões de reprodutoras. Esse gráfico aqui, bom, os dados que eu vou compartilhar, só para explicar que sua origem é a base de dados de DEPOR, que é um departamento de investigação tecnológica agrária da Catalunha, que tem dados produtivos de 1 milhão de matrizes de porcas, e uma empresa de benchmarking, CIP, consultores, que tem uma base de dados de por volta de 1,5 milhão de matrizes, que oferece serviços de benchmarking para que os diferentes criadores de gado possam comparar seus resultados com a média dos melhores ou a média nacional para ver quais são suas oportunidades de melhoria. Então, o mercado espanhol ele está claramente focado na exportação. A Espanha é o segundo maior exportador de suínos do mundo, depois dos Estados Unidos. Portanto, como vocês podem imaginar, o custo de produção devido ao custo de alimentação na Espanha é entre 15% e 20% superior aos Estados Unidos. Portanto, a Espanha concorre no mercado da segurança alimentar, da alta qualidade. E dentro dos termos de qualidade, tem o bem-estar. Tem países que preferem pagar mais, não só por um produto que garanta, por exemplo, que não usaram promotores de crescimento ou que teve uma limitação no uso de OMGs, ou seja, alimentação com cereais geneticamente modificados e que tenham os padrões de segurança mais altos do mundo. Depois, eu posso explicar que a Espanha é um mercado muito concentrado. A média das explorações comerciais, a média do tamanho é de 1.400 matrizes. É um mercado muito concentrado. A maioria das granjas tem mais de 2.400 matrizes com desmame em fase 2 ou 3.600 só em fase 1, que é o máximo que a legislação espanhola permite de concentração de gado em um local, por questões meioambientais e para distribuir a pecuária ao longo do território para usar os fertilizantes de forma sustentável, então é limitada a distância entre sítios de até 1 quilômetro. Então, o exercício que vocês vão ver, o exercício de como esse plantel foi transformado, bom, foi feito em granjas pequenas e em granjas muito grandes. E os dados em média que vocês vão ver é desse grupo de benchmarking que tem um pouco mais de 1 milhão de porcas, que é das maiores granjas, porque realmente esse tipo de empresas de
empresas produtivas são as que vão investir nesse tipo de ferramentas para se comparar. Mas tudo que vocês vão ver é possível fazer numa granja menor. Então, eu vou explicar da onde vem todo esse entorno legislativo que nos fez mudar nosso sistema de produção. Em 2001 foi aprovado um decreto europeu. Na Europa tem uma série de leis que devem ser aplicadas minimamente em todos os países membros. Dizia que as marrãs deviam ser criadas, ou todas as porcas, tanto as marrãs quanto as multíparas, elas, a partir das 4 semanas de gestação, elas deviam estar em grupos. E isso, para uma indústria que vinha alojando, não sei se na sua maioria, eu diria que totalmente estava com a exceção dos campings, ou seja, de cria suína ao ar livre, todo o resto do plantel estava em baias individuais. Então, o que veio à nossa mente é que, se vamos colocá-las em grupos, elas vão brigar, o índice de concepção a 4 semanas iria colapsar, e a gente ia ter abortos, tudo daria errado. A legislação, bom, eu só estou colocando alguns pequenos trechos, os mais significativos. A legislação também falava sobre os metros quadrados necessários para cada animal. A lei diz são 225 metros para multípara e 1,65 para unípara. E isso deve aumentar em 10% se são grupos de menos de 6 porcas e pode diminuir se for grupos menores a 40 porcas. Se a gente faz os cálculos de uma gaiola individual, isso exigia de 10 a 15% mais de espaço na gestação, com os custos que isso envolve. As obras civis, não só o material, também as obras. Por isso mesmo, a gente que entrou em pânico, porque não sabia como isso afetaria a competitividade de um mercado exclusivamente exportador. A Espanha é dos maiores exportadores do mundo, mas também tem outros na União Europeia, como a Alemanha, a Dinamarca. Bom, terceira dizia que também, bom, outra preocupação nossa era a gente vai ter elas alojadas coletivamente, mas como vamos alimentar sem que elas concorram, para que elas comam de uma forma equitativa? Do que elas precisam? Bom, a lei também diz que nós temos que garantir que os animais vão comer o que eles precisam, não de uma forma concorrendo. Isso foi aprovado em 2001 e teria que ser aplicado nas granjas novas a partir de 2003 e em todas as granjas existentes a partir de 2013. Então, a partir de 2003, qualquer projeto novo devia cumprir a lei e as outras tinham até 2013 para fazer os investimentos, as mudanças. E assim foi. Para janeiro de 2013, 100% do plantel espanhol já tinha sido transformado. Como isso aconteceu? Vou fazer uma descrição. Na foto da esquerda, tem essa típica instalação de gestação até então, que é a mesma que temos para a inseminação e as primeiras 4 semanas de gestação. Gaiolas individuais de 60, 70 centímetros de largura por 2,20, 2,30 metros de comprimento, com uma porta traseira, dianteira, um corredor dianteiro, traseiro, com um dosador de alimento também. E era isso que nós tínhamos em geral.
Então tivemos que transformar para parques, que nós chamamos de parques. Uma grande parte do setor, o que eles fizeram? Aplicaram uma transformação. Até 2013, 85% do plantel tinha sido transformado com o que tinha. O outro 15% aproveitou para fazer uma ampliação, construindo uma nova gestação coletiva, aproveitando a gestação antiga, a maioria para inseminação até a 4ª semana. Também explicaram que essa nova normativa nos obrigava a passar, bom, na Espanha nós fazíamos o desmame com 21 dias e agora é proibido com menos de 28, a não ser que tenha uma evidência ou um problema sanitário que exija isso. No mínimo, na granja, nós temos que ter suficientes células de parição para ter para 4 semanas. E é assim que foi feito. A maioria na Espanha fica até 26 dias. Passamos para 4 semanas. Então, essa é a transformação mais habitual. De 2 linhas, passamos para uma. Cortamos toda a parte traseira do box individual. Na outra, alguns cortaram também a parte traseira, mas para poupar tempo, dinheiro, eles tiraram também a porta, basicamente tiraram a porta. E, no fundo, fazendo matemática, vamos ver que ainda falta 10, 15% do espaço para essa exigência de 2,25 ou 2,05, conforme o tamanho do grupo. Foram tirados todos os blocos para fazer tipo um parque em formato de T. Poxa, eu não posso ver vocês, não tenho feedback, mas espero que vocês tenham entendido. Então, 85% das granjas até 2013 tinham sido transformadas dessa maneira. As alternativas para quando tem uma área de gestação nova ou uma reforma profunda, porque aqui nós temos também reforma profunda, ou seja, retirar absolutamente todo o equipamento dentro da nave, mudar a configuração dos poços de fertilizante e reaproveitar o espaço. Porque às vezes essa reforma, bom, pode ser até mais cara do que fazer de novo. Quando fazem isso, eu vou mostrar para vocês como foram os sistemas novos instalados e qual as porcentagens. Bom, também teve pessoas que, pensando como recuperar aquele 15% de espaço sem ter que construir mais e sem ter que reduzir o plantel, porque muitos desses produtores tiveram que reduzir o plantel em 10 ou 15%, até 20, 25% para aproveitar a área de maternidade, onde eles faziam 2 semanas de lactação, vão ter que fazer 4. Aqui no lado direito, vemos um acesso exterior da nave, um parque exterior coberto só com sombra. E aí nós ganhamos uns metros quadrados de nave e esses parques podem conectar do lado de fora. Ou no lado esquerdo, podia transformar desmame em gestação. Ou seja, isso foi para ampliar a maternidade. Muitas granjas aproveitaram para tirar a área 2, fazê-lo fora ou passar para terminação e usar um espaço para novas maternidades ou para gestação, que podia usar novos materiais, plásticos, instalar em cima as gaiolas. No caso, essas são de inseminação, porque naquela granja eles fizeram os parques em outra área e colocaram as porcas para inseminação aqui. Das granjas novas, o que a gente faz atualmente, que estamos construindo de 2013 até 2022,
55% do mercado, aproximadamente, está indo para semi-boxes. Semi-boxes são baias, como podem ver nessas fotos, são baias basicamente de grade, 100%, para não sofrer com que as porcas, onde elas vão cagar, onde elas vão comer, onde vão dormir, porque esse padrão pode mudar entre inverno e verão, conforme o padrão climático. Então, tem uma linha de alimentação com um pequeno box individual. Recomenda-se, no mínimo, um separador até o ombro, para evitar a concorrência e o cabeceio. Mas, com que se chegar até a cabeça, já é suficiente. Essas baias são importantes para, é ideal poder definir bem a área de descanso, de alimentação e a área de dejetos. Mas o primeiro que aprendemos é que se a gente der o espaço suficiente, isso é extremamente importante nos sistemas coletivos. Se nós baixamos de 2,05 em grupos grandes, não vai dar certo. Nossa experiência no nosso plantel espanhol, com os 8 milhões de porcas, na verdade, da União Europeia, é que as medidas que a lei dá são corretas. Se a gente segue esses padrões, conseguimos com sucesso que as porcas comam de uma forma pouco competitiva e que não vamos ter problemas com que elas briguem, nem nada disso. Logicamente, tem coisas que a gente precisa saber, por exemplo, as marrãs têm que ser colocadas à parte, as primíparas também, que são de 15, 20% do lote, também tem que colocar à parte, as de primeiro parto. Bom, elas ficam juntas porque têm o mesmo tamanho e é melhor não misturar com as multíparas, as que estão saindo do primeiro parto ou do segundo. Quanto maior a granja, mais nos permite ter lotes grandes e selecionar os animais. Por exemplo, uma granja que tem um objetivo semanal de cobrição de 150 porcas vai permitir fazer facilmente 5 baias de bom tamanho. Podemos ter uma baia de primíparas, outro de porcas maiores. E lembrando que esse sistema de alimentação não é alimentação individual, nós estamos alimentando a média, portanto, elas devem ter um estado corporal para isso, porque se alguma delas tem um tratamento de alimentação diferente, ela deve ser separada. E é normal, nesse tipo de sistema, ter uma área de enfermagem para tratamentos individuais. O 30% do plantel usa sistemas de alimentação eletrônica. Esses sistemas, todas as porcas têm um transmissor na orelha que permite a estação de alimentação, pois se a porca está numa gaiola individual, ela pode comer sem concorrência, e esse é o único sistema que nos permite alimentar individualmente. A porca entra, ela é detectada e há um ajuste dependendo do peso, da paridade, das tendências. Grupos dinâmicos misturando porcas de diferentes lotes de inseminação e se ajusta mais ao manejo de granjas pequenas, pois o lote de alimentação é pequeno para ter diversos baias, para as diversas semanas de gestação, para os diversos grupos. E também limita os movimentos, não pode ser mais do 20% do grupo de porcas semanalmente, pois imaginem mudar as porcas do grupo, vamos ter muitas brigas, elas vão brigar constantemente, então
se limita a fazer um 20% da mudança de animais por semana. Isso significa também um pouco de problemas, pois as porcas têm seus padrões de alimentação e as novas porcas têm que encontrar o espaço livre que as outras porcas que saíram deixaram. Então, nas grandes maiores, o que está sendo feito, que dá melhor resultado, são os grupos estáticos. Tudo dentro, tudo fora. É como o que nós faríamos com os semi-boxes. O tipo de tecnologia usada eficientemente é de 20 a 80 animais por grupos, mas é necessário selecionar, tendo grupos dinâmicos. As máquinas devem ter uma bateria individualmente na parte dianteira, tem um seletor, pois cada semana tenho que separar a quantidade de porcos que vão para a maternidade. Pois se não for feito, o curral fica lotado. Então, manter os padrões para ter para essa parte, respeitar o espaço, mas podemos alimentar individualmente. Quando eu digo que funciona melhor, depois vamos ver uma comparação dos resultados produtivos. Vamos explicar por que 12% do plantel são gaiolas de autocaptura. À esquerda temos aí as porcas entrando e quando feito isso, elas ficam bloqueadas. Elas podem sair indo para trás. Então, a diferença com o semibox é que a porca fica mais protegida. Não tem sido muito instalado, não é feito em granjas novas, pois se as porcas são separadas dependendo do tamanho, paridade, não convém, mas é vantajoso fazer isso em granjas pequenas, pois dependendo dos grupos, seleção de porcas, para poder colocar as primíparas e multíparas no mesmo grupo, sem concorrência. Aqui, muito importante, não podemos ajustar a 12, mas aí podemos fazer uma correção individual, mas não é muito estratégico. A única maneira de alimentar individualmente seriam as gaiolas, os sistemas de alimentação eletrônico. Grande parte do tempo, essas grandes, as porcas estão dentro da gaiola, pois elas se sentem um pouco mais defendidas. Mas, obviamente, elas podem se deslocar no ponto que elas quiserem. Depois temos aqui 3% com comedouros ad libitum, comedouros adaptados ao tamanho da porca. Esse sistema de fornecimento de ração à vontade não é muito usado, pois não tem funcionado muito bem. Poucas pessoas têm conseguido controlar esse tipo de alimentação também com esse sistema aqui, trickle feeding. Então, por exemplo, há um arraçoamento tão lento, a velocidade tão lento, e aqui sabemos que a alimentação da porca depende do tamanho, características individuais, então porcas grandes com arraçoamento muito lento vão ficar muito nervosas, vão incomodar as outras, então esse sistema não tem funcionado muito bem. Aqui temos as 4 curvas, os 4 parâmetros produtivos da nossa preocupação do ano 2001 até o 2021. A linha verde, a fertilidade na quarta semana, desde 2013, 2001, quando começamos em 2013 a fazer grandes, continua descendo, mas
cresceu mais quando mudamos o bloco inteiro, de 2010 para frente. Então, a fertilidade tem melhorado. Então, de uma maneira muito por cima do que nós esperávamos pela melhoria genética, os abortos desde semana 16, e estamos falando sobre mais de 1 milhão de porcas. E aqui temos uma estabilidade nos abortos. Não houve uma mudança tão grande. Aqui temos alguns picos, temos aí uma mortalidade de porcas. A produtividade em números sobre os nascidos vivos totais. Então, aqui nós temos a diferença entre os nascidos mortos, mumificados, dependendo de como foi o último período de gestação, tem aumentado por cima do 1%, devido à melhoria genética. Então, desde 2018, a média de produção na Espanha, 28 leitões. E aí também a linha entre os desmamados e nascidos totais está crescendo um pouco pela mortalidade no parto. Está aumentando a quantidade de nascidos vivos e também a mortalidade das parideiras. Estamos trabalhando nisso. Então, não somente houve uma perda da produtividade, mas um aumento. Aqui eu tenho a diferença entre a produtividade com autocaptura, alimentação eletrônica, semi-box, comedouros, ad libitum, fornecimento de ração à comunidade. Aqui, aquelas grandes que transformaram e aquelas que não, houve 1,5 leitões de diferença. Fazer uma transformação mínima, ajustando com o que você tem, fazendo uma transformação profunda, tem 1,5 leitão de diferença. Mas dentro dos sistemas, dos diferentes sistemas, o pior e o melhor, também há um leitão e meio de diferença, que são dados do 2013 para hoje, provavelmente já se aproximou, pois construímos os semi-boxes de melhor maneira nos últimos 9 anos de desenho. Mas são dados do ano 2013, quando tinha recém acabado a mudança. Aqui temos o sistema de autocaptura, tem consumo maior de ração por leitão. Mesmo produzindo mais leitões, nós consumimos quase a mesma ração, um pouquinho mais. Essa alimentação individual e aquela ração oferecida, está sendo oferecida aquelas porcas que precisam, e a grande diferença, como vocês sabem, o controle da alimentação das leitoas é muito importante. O estado corporal delas antes do parto é o fator mais importante que indica qual vai ser a vida produtiva delas. Então, alimentação como típaras, bem sucedida, mas para as leitoas, as marras precisam de máquinas de alimentação eletrônica para controlar essa alimentação. Eu penso que a organização vai compartilhar esses números. Como estou de tempo? 1 minuto. Fica 1 minutinho. Então, vou parar de compartilhar minha tela.
Eu vou minimizar aqui o bate-papo um minutinho. Ah, não se preocupe, nós podemos fazer isso. Então, você pode minimizar, eu não consigo ver vocês, mas eu tenho que passar os slides. Consegue me ouvir? Não, podemos te ver de também. Depois de 20 anos da lei, 10 anos quase de aplicação generalizada, o setor está muito contente. Pode haver uma porcentagem mínima do setor que transformou a granja com alojamento individual, mas são poucos casos, pois os resultados confirmam o sistema. As porcas estão muito melhor quando chegam no parto, eles são mais curtos, por isso há menos natimortos. A saúde muito melhor. O que temos para o futuro? Em junho, houve uma reunião da comissão, onde se pediu a pesquisa da gestão, uma atualização da lei. A partir de 2017, há uma nova lei de bem-estar animal. E aí temos experiências, estamos estudando o assunto e pensamos que isso vai funcionar muito bem e a inseminação solta, cobre solta, não vamos ter as porcas fechadas dentro da gaiola. Nós vamos ter sistema cobre solta, vamos ter uma instalação muito similar. À direita, vamos ter que implementar sistemas de gaiola, porque fazer isso à mão vai precisar de novas tecnologias. Temos aqui as porcas alojadas também. E também sobre a maternidade sem gaiola. Com a esquerda, aqui temos uma gaiola temporal entre o dia do parto e até que os leitões usam um ninho. Aí temos menos probabilidade de mortes. Temos o sistema sem gaiola. A direita é muito mais controverso, muito difícil de manejar. E aqui temos algumas dúvidas ainda. Mas nos sistemas de gaiola limitada estão sendo instaladas de maneira massiva, alguns países onde são obrigação, Suécia, Suíça, e funcionam melhor que os atuais. Usam mais espaço, precisamos de material manipulável para que a mulher possa fazer a identificação, também o número de nascidos mortos é menor, os animais têm mais oportunidades para a colostragem. Não tenho muito tempo agora, mas não sei se haverá uma sessão de perguntas. Então, aí eu vou estar no avião, não vou conseguir responder. Quanto você pensa que é a mudança de custo entre cobre solto e cobre fica, dependendo da alimentação eletrônica? Desafortunadamente, não tenho números aqui, pois varia muito de país para país. Depende muito do país. Mas eu poderia dizer que num estábulo novo, para fazer uma comparação, não há uma diferença significativa entre uma gaiola individual e o custo de uma gestação com alimentação eletrônica. Há uma consequência no custo da construção, do galpão, um 15, que precisa ser 5, 15% maior, mas aí eu não poderia dar um número específico por porca, mas na Espanha, na Europa,
nenhum produtor tem tido problemas econômicos pelas adaptações feitas. E a segunda pergunta que aparece por aqui, se houve uma ajuda econômica e se elas foram nacional. E com isso encerramos para continuar com o evento. Em algum país da Europa houve, mas na Espanha não. Por isso que nós tivemos 10 anos para fazer a mudança, para poder melhorar o que íamos fazer. Por isso que o setor nesses anos tem funcionado muito bem e também aproveitamos para fazer uma renovação técnica na maternidade, gestação e estamos recebendo os bons resultados do investimento. Muito obrigado, Oscar. Foi uma interessantíssima palestra. Obrigado pelo esforço. Esperamos que tenha uma ótima viagem.